Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Davi. Eu sou o Daniel e hoje a gente vai trazer a nossa primeira análise barra crítica, que vai ser sobre o filme Glass Onion, Um Mistério que Knives Out. Esse filme, que é uma sequência do Entre Facas e Segredos, que Knives Out em inglês, foi lançado lá em 2019, concorreu a vários Oscars, inclusive de melhor filme e melhor roteiro. E pessoal, lembrando, essa aqui vai ser uma análise com spoilers, então se você não viu o filme, assiste antes de ver esse vídeo, ou se você não liga, pode assistir do mesmo jeito. Let it all out. Hell yeah! This is reckless. The killer wouldn't hesitate to kill again if it covers their tracks. E pra quem não sabe muito do filme ou do gênero, esse é basicamente um mistério de assassinato com um pouco de comédia envolvido. E, bom, a trama gira em torno do Benoit Blanc ser o maior detetive do mundo, e ele, durante a pandemia ele tá à toa, então ele foi meio que convidado para uma reunião de amigos ricos, uma reunião anual que o bilionário responsável por criar esse mistério de assassinato acaba fazendo. E algumas coisas saem um pouco do controle nessa situação. A nossa análise agora vai se basear em pontos negativos e positivos. A gente vai começar agora com os positivos, e o primeiro deles é sobre o Daniel Craig, o ator principal que interpreta o detetive Benoit Blanc. Que também é 007, hein? Então fica esperto. O Daniel Craig, que nesse segundo filme, ele tá bem melhor do que o primeiro Entre Facas e Segredos. Ele tá atuando, na minha visão, ele tá atuando dentro da atuação, que ele se faz meio que de ingênuo, de burro, durante quase a metade do filme, enturmando lá com a galera do milionário. Ele tenta passar um ar mais sutil, né? Ele tenta ser mais amigável, porque ele tem uma fama de ser um cara meio assustador e antissocial. Então ele parece ser menos inteligente pra ganhar um pouco a confiança das pessoas durante o filme. Outro ponto positivo do filme é a atuação da Janelle Monáe, que interpreta uma barra duas personagens de maneira bem interessante e consegue extrair o melhor dos dois mundos a cada atuação. Ela realmente tem a melhor atuação do filme de longe e entrega duas personagens, além de bem complexas, bem diferentes, uma personagem muito interessante e ponto principal da história. Outro ponto positivo do filme são os coadjuvantes, né? Os amigos do bilionário, que cada personagem tem seu estereótipo muito bem definido, apesar que tem um ponto negativo que a gente vai falar mais pra frente no vídeo, mas eles são bem legais, eles são bem interessantes. E um dos mais interessantes é a personagem Claire, a governadora, que é interpretada pela Catherine Hahn, e que foi a Agatha em WandaVision, que foi o primeiro papel de destaque dela, e ela está se mostrando uma ótima atriz. E também a gente tem o Dave Bautista, né, interpretando o streamer Duke, que é um cara um pouco mais punk, e ele tem um estilo bem único e diferente, que vocês vão perceber no filme que ele tem umas características bem exóticas. E que o personagem dele é muito interessante, ele tem um estilo muito diferente, ele tem um ponto de virada bem importante no filme. Outro ponto que talvez seja curioso mencionar é que o par romântico dele, pra quem é fã de Outer Banks, é a querida Madeline Klein, que no filme interpreta a Whiskey, que não é um par tão romântico assim, que também no caso, a Sarah de Outer Banks. Alguns easter eggs também dentro do filme são bem curiosos, como por exemplo o Jared Leto e o Jeremy Renner aparecendo como bebidas e um chile apimentado também, com as suas caras estampadas na embalagem. E essa questão de aparições especiais de atores importantes vem desde o filme do ano passado, o filme de final do ano passado da Netflix foi o Não Olhe Pra Cima. Além desses que o Davi citou, a gente ainda tem Joseph Gordon-Levitt, que faz a voz de um relógio lá na ilha do bilionário, o Kareem Abdul-Jabbar, que é um dos maiores jogadores da história da NBA, e o Ethan Hawke, que é um dos maiores atores da geração deles, e faz uma participação bem curta. E essa questão de aparições de pessoas importantes, de atores renomados e conhecidos, vem desde Não Olhe Pra Cima, que foi o último filme do ano passado da Netflix, assim como Glass Onion esse ano. E no por roteiro, a gente tem algumas curiosidades bem interessantes que Rian Johnson acaba brincando com a gente, que o próprio Benoit Blanc acaba deixando bem evidente durante o filme, faz a gente ter uma percepção bem distorcida da história, como por exemplo, algumas coisas que são obviamente colocadas em cenas e que, por ordem dos atores, fazem a gente querer perceber coisas diferentes, como se fosse uma ilusão de ótica, mas não tão evidente assim. Isso aí, com uma mistura do roteiro, da direção e da própria atuação, o filme nos mostra claramente, tipo, erros factuais de fala de atores, cenas onde coisas estão sendo trocadas ali,
que você não percebe e você só vai notar quando é revelado o mistério lá pro final do filme. Aquela própria cena onde o Miles passa o seu copo pro Duke e ele faz a gente acreditar que o Duke pegou o copo por engano, é uma das cenas mais, assim, óbvias e ao mesmo tempo não tão óbvias do filme. Isso aí, tipo, Miles falando palavras erradas, coisas sem sentido pra mostrar que ele não é uma pessoa inteligente igual todos acham, acontece durante o filme inteiro. E não agora pra falar de ambientação, mesmo que seja só uma curiosidade, eu ainda acho que vale a pena a gente falar que a ilha tá muito bem construída, os quartos da mansão, a própria Glass Onion foi muito bem feita, e ela tenta mostrar como o Miles é de fato um bilionário bem exagerado. O próprio fato dele colocar a sua Porsche num pedestal de vidro dentro de uma cúpula mostra como o personagem de fato é dentro de um ambiente totalmente diferente. Lock the doors. Stay in your rooms. Everyone is in danger. Uma coisa que eu e o Daniel divergimos é sobre o começo do filme. Eu coloquei como sendo um pouco confuso, até porque para quem não sabe o que é uma continuação, eu acredito que os primeiros 5 minutos do filme sejam um pouco desconexos. Eu não acho isso, porque é uma história completamente desconexa do primeiro filme e o próprio primeiro ato do filme te apresenta o Benoit Blanc como um detetive, um dos mais conhecidos do mundo. Outro ponto negativo que a gente concordou bastante foi o mau aproveitamento de alguns personagens. O background deles fica um pouco deslocado, a gente não sabe muito bem como as relações foram construídas antes daquele ponto do filme. O filme conta brevemente que eles eram amigos em um bar, mas a gente não sabe como eles são amigos, até porque cada um é bem diferente do outro. E o nosso último ponto negativo do filme vai ser o CGI. A gente sabe que é meio genérico falar sobre CGI, mas como o filme tem poucos pontos negativos, a gente vai destacar aqui, pelo menos pra mim, 2 pontos que o CGI incomodou bastante. Que foi enquanto o detetive estava conversando com uma das personagens da Janelle Monáe numa varanda do apartamento dele em Nova York, que ali a tela verde ficou bem esquisita. E o segundo momento do filme é durante a câmera lenta na explosão final, enquanto está envolvendo ali um momento com a Mona Lisa. Quem viu sabe que esse momento é interessante. O que destoa um pouco é o fogo feito em CGI, claramente, que dá uma incomodada. E quem é fã de efeitos especiais sabe que fogo é uma das coisas que não é tão complicado assim de fazer e que pra fazer bem feito é só ter um pouquinho de tempo a mais. Bom, essas foram nossas observações, análises de pontos negativos e positivos do filme. E uma coisa que a gente quer trazer pra vocês é a nossa nota do filme. O Daniel não sabe minha nota, eu não sei a dele, então a gente vai falar agora um pro outro. E a gente vai ver a reação, a gente não vai trazer essa discussão aqui. Lembrando que 10, pra mim, é o valor sentimental, porque tem que me tocar pra eu conseguir dar um 10 a algum filme. E a minha nota eu vou dar 8.7. Eu vejo muito o filme, tipo, vendo as questões técnicas e tal, tudo. Vejo como o filme me toca, envolvendo tudo isso. Esse filme pra mim é uma nota 9,4. Porque o que pra mim é negativo são detalhes. E o filme me envolveu, eu gostei dos personagens, gosto muito do Benoit Blanc, gosto desse universo, gosto muito do roteiro do Rian Johnson. E os pontos negativos que a gente citou aqui, por exemplo, CGI, o mau aproveitamento de alguns personagens ali no início, do background deles, foi a parte que me incomodou, mas isso pra mim é tão pouco que eu deixo minha nota 9,4. Interessante então. Beleza, essa foi a nossa análise então de Glass Onion, o mistério de Knives Out. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. E ativa também as notificações para não perder nenhum vídeo próximo. Se você tem gostado do nosso conteúdo, comenta com seus amigos e compartilhe, porque isso vai ajudar a gente bastante a crescer. Muito obrigado, um ótimo fim de ano e até o próximo vídeo.